Só, vamos lá. Bom, essa primeira parte aqui da aula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar um pouco do projeto. Na verdade, a cara, mais ou menos, que ele deveria ter, né? Para vocês apresentarem aí. Eu fiz hoje em Python aqui, aquela parte lá, se não me engano, é o projeto de locação de imóveis, tá? Isso. E assim, tem bastante funcionalidade, ele é grande, tá? Obviamente eu não fiz todas as rotinas, mas pelo menos alguns menus aqui, algumas das rotinas para você ter noção, né, de como ele tem que se comportar, na verdade, tá? Então ele está dividido aqui em vários arquivos, que na verdade depois eu pego e mostro um pouco. Lembrando que a parte de Python, né, o projeto de Python, a gente comentou que poderia ser feito em SQLite, correto? Que é uma base de dados que o próprio Python tem nativamente aí, conexão e tal, e seria mais fácil aí manipular do que arquivo texto, tá? Porém, o trabalho é o mesmo, não tem jeito, por quê? Porque você precisa realmente ficar aí fazendo todas as consistências, tá bom? Abrindo aqui, a gente tem então, nessa aula aqui, funções, dicionários, dicas de projeto, manipulação texto. Bom, essa aula a gente vai utilizar bastante, que é a aula 12B, que foi a aula passada, onde eu já dei alguns exemplos da parte de Python, como vocês manipulam banco de dados lá, né? E é essa parte aqui, ó, locação de imóveis, né? Então, vai basear, na verdade, nesse tipo aqui vai se basear, não, vai ser esse projeto aqui a ser entregue, né? Ó. Mais uma vez, para quem não conseguir atingir a média, esse trabalho é um trabalho extra aí de até 1 ponto na média, né? Para quem fazer ele certinho, tiver todos os itens lá pontuados. Assim, pessoal, apesar de eu estar mostrando aqui a de Python, a de C, na verdade, ela não tem muito o que alterar. A parte de menu, como a gente está mexendo em ambiente texto, é feião mesmo, tá? É bem primata mesmo o negócio aqui, é para ter a funcionalidade. É isso que interessa para a gente. Para quê? Porque a gente, na verdade, está testando a lógica aí, está fazendo o programa que seja funcional e não bonito, tá? Bom, então vamos lá. Eu aqui, ó, já para começar, como ele é um projeto grande, dentro do meu projeto eu já separei aqui em alguns diretórios, ó. Todos os códigos fontes vão estar aqui dentro de uma pasta projeto. Aí eu separei aqui, ó, o meu main.py. O meu main.py é o arquivo principal, onde eu vou compilar ele vai chamar todos os outros módulos, tá? Todos os outros arquivos, vamos dizer assim. Dentro desse cara eu coloquei um cara que se chama data. Esse data aqui, ó, é onde vai ficar a minha base de dados SQLite, tá? Ó. Então eu coloquei aqui, ó, dentro de projeto, data, eu coloquei aqui um docs. Caso eu tenha alguma documentação, alguma observação a ser colocada, eu colocaria aqui, né? Eu costumo colocar direto no fonte, justamente por quê? Porque é a parte que você trabalha mais. E, obviamente, tem a parte de sources aqui, que são o quê? Justamente essa parte de fontes que você faz. Aí, dentro de fontes, o que eu coloquei aqui? Ó, BD, de database. Então, toda a criação da minha base de dados padrão vai estar aqui dentro. Lib é uma pastinha de bibliotecas. O que seriam as bibliotecas? Vamos supor que eu tenha rotinas que eu tenha várias vezes a execução delas em diversos arquivos. Import, né? Exato, a gente vai ter que fazer por import. Então aqui na lib a gente vai fazer isso daí. Se eu tiver várias rotinas a serem executadas várias vezes em diversos arquivos, eu coloco ele aqui. No Python é muito fácil isso daí, tá? Esse cara aqui, ó, os registers, seriam os registros, tá? Ou os cadastros, vai. Eu não tenho cadastro aí de torres, eu não tenho cadastro de clientes, eu não tenho cadastro de apartamentos, correto? Então, todos os cadastros vão estar aqui dentro, ó, register. Cadastro de contrato, cadastro de torre, ó, correto? Então, cada, vamos dizer assim, assunto vai estar separado certinho por um arquivo diferente. E, obviamente, eu tenho meus testes, ó. Tá? Como um projeto ele é grande, obviamente, conforme você vai escrevendo ele, você não vai acertar muita coisa de primeira ali.
tá? Então, o que você faz? Você separa um arquivinho lá à parte para executar justamente o que você quer testar, só aquilo, tá? Por exemplo, ó, em alguns casos eu tive dificuldade, né, em fazer o print funcionar com aquele format lá. Eu peguei e criei um teste só para o print, ó. Tem uma parte aqui que eu criei o quê? Que eu quis testar o random, por exemplo, né? Se não me engano foi quando o cara tinha contrato de 24 ou 36 meses, era alguma coisa assim, 12, 24, 36, alguma coisa dessa forma. Então, eu criei o quê? Uma função random para que o Python pudesse pegar e aleatoriamente escolher uma das 3 opções para mim. Tá, ó. Como que eu faço para eu somar data no Python? Então tá aqui, ó. Eu vou criando tudo isso daqui. Isso daí vai fazer o quê? Parte do meu projetinho. Correto? Por quê? Quando eu tenho que fazer lá a geração de parcelas, lembrem-se que a geração de parcelas é sempre o quê? 30 dias após, né? Então, o vencimento, se eu gerei hoje, a próxima parcela vai ser do dia, sei lá, 19, 20 do mês que vem, e assim sucessivamente, né? Então, é sempre 30 dias depois. Eu tenho que fazer alguma coisa para quê? Para ficar somando essas datas para eu poder colocar a data de vencimento nas parcelas. Correto? Então, tem bastante coisa. E se você começar a fazer tudo só dentro do seu projeto, você começa a demorar um tempo também. Então, para testar, é mais fácil você fazer um arquivinho à parte e testa só aquilo que você quer e depois começa a implementar no seu projetão. Tá? Então, aqui, ó, é uma dica, na verdade, né? Eu, pelo menos, trabalho dessa forma em qualquer projeto que eu estou fazendo. E, obviamente, depois isso daqui começa a ficar uma biblioteca para você. Putz, como que eu utilizo o random mesmo? Opa, aqui você já vai saber. Clicou aqui, ó, botão direito. Eu vou abrir aqui com o Notepad, ó. Tá, ó. Ó, isso daqui é a referência que eu coloco, aonde eu achei, lá na internet. Eu já copio o site, se eu tiver alguma coisa, vou lá já. Fica fácil. E aqui, ó, são testezinhos simples. Ó, import random from, random import range, uniform, e aí depois eu faço o quê? Os testes com random. Então isso daqui já fica tipo uma consulta para você depois poder verificar se você esquecer. E obviamente você vai esquecer porque se você utilizou uma vez só e depois não usou mais, você vai esquecer do comando. Isso daí não tem jeito. Tá? Então você mesmo já vai montando os seus arquivos de consulta para justamente a hora que você precisar vai ficar mais fácil. Tá? Bom, vamos lá então. Eu vou rodar o meu programa pelo idle mesmo. Tá? Como a gente não está mexendo em nenhuma ferramenta muito sofisticada, ele seria aí uma das ferramentas de opção que a gente tem. Vou abrir aqui, ó, pelo meu projeto main. Beleza. Tá, ó. O main aí, em todos os arquivos eu coloco aí um descritivo aí, na verdade, básico, né? O nome do arquivo, descrição, a data de criação, né? Ó, observações, o autor, né? E depois aqui, ó, já vai ser o que? A parte dos menuzinhos, ó. Correto? Ah, eu quero o quê? Né, ó, menu de cadastros básicos. 1, eu quero cadastrar torre. 2, andar. 3, apartamento. Cliente, contrato. 9, volta ao menu anterior. Ó. Então é sempre desse jeito aí, tá? Ah, se ele entra no cadastro de manutenções, ele vai para outro menu, tá? Manutenção que a gente tem aqui, por exemplo, rescisão de contrato, né? Se o cara pegar e rescindir o contrato, ele tem que pagar 3 parcelas. Gerar parcela de aluguel, baixar a parcela de aluguel, consultar a situação financeira de um contrato, né? Ó, menu principal, voltar ao menu anterior, na verdade, né? O próprio projeto aqui, ó, se a gente for ler todo ele certinho, né, ele já vai ter cadastros pré-definidos. Por exemplo, os apartamentos. Eu tenho aqui torre A, torre B, torre C. Dentro dessas torres eu tenho o que? Os andares, do andar 1 ao andar 10, se não me engano. Dentro desses andares eu tenho o que? 4 apartamentos. Os lados ímpares desses apartamentos são de 76 metros, se não me engano. E os lados pares, tem mais alguma, ó. E os lados ímpares são de 72 metros e os lados pares são de 98 metros.
Então tem todos esses detalhes aqui que tem que ir no cadastro já, pessoal. Tá? Então você não vai ficar fazendo o usuário ficar cadastrando um por um. Você vai gerar automático esse cara aí. Beleza? Legal. Aqui eu fiz o quê? Ó, uma rotina para criar base padrão. A minha criar base padrão, a minha rotina de criar base padrão, justamente já começa a fazer o quê? Monta toda a base de dados e já insere dados lá dentro. Correto? Baseado em todo o trabalho aqui, ó. Tá? E aí eu já coloquei também, tipo, alguns contratos padrão e alguns clientes padrão, para eu não ficar testando toda vez aí, né? Toda vez que eu alterar a base, alterar a rotina, tiver que cadastrar tudo de novo. Não, já fiz alguns padrão justamente para não precisar fazer isso, tá? Mas daí é opcional de vocês. Aí cada um dos apartamentos, ó, se o apartamento é do primeiro ao quarto andar, se for de 2 dormitórios é de 200 mil, se for de 3 dormitórios é 300 mil. Então, além, né, dos apartamentos não serem padrões por andar, mudou de andar aqui, ó, do 5º ao 7º andar é 350, 400 mil. O que isso daí vai influenciar? Na hora de você gerar a parcela de aluguel para o cara, cadê aqui a parcela de aluguel? Ó, valor da parcela de aluguel sendo 0,5% do valor locado. Então, o aluguel é de 0,5% do valor do apartamento. Correto? Então, é isso daí que influencia. Conforme o valor do apartamento influencia no valor do aluguel. Tá? Por isso tem que estar cadastrado certinho aí. Tá? Beleza. E aí aqui vai ter a parte do que? De rescisão de contrato, enfim. Tá? Bom, vamos começar aqui então. Abrir ele no idle lá, né? Opa, minimiza esse cara aqui. Ó, vou rodar ele. Run. Aqui, pessoal, vou fazer o seguinte. O aplicativo já faz isso sozinho, tá? Mas, ó, esse cara aqui, ó, locação.sqlite é a minha base de dados padrão. Eu vou deletar ela daqui, ó, para mostrar para vocês que o aplicativo está criando. Ó, delete. Beleza, sumiu do diretório. Correto? Legal. Então, vamos lá, ó. Ó o menu aqui, ó, Constru Prédios e José da Silva LTDA. Isso daqui é o nome que eu dei para o meu sistema. Tá, ó, Sistema de Controle de Aluguel de Imóveis, desenvolvido por Rodrigo Saito, Centro Universitário Padre Anchieta. Aqui vocês vão colocar o cabeçalho de vocês. Beleza. O que eu quero fazer aqui, ó, no menu principal? Criar base padrão, cadastros básicos, rotinas e manutenções, relatórios em tela ou sair. Beleza? Eu quero criar a base padrão aqui, então, ó. Enter. Já está criando. Não existe nenhuma base de dados. Vocês viram ali ele colocando, ó. Não existe nenhuma tabela, né? E aí o que acontece aqui, ó, no diretório? Vocês estão vendo que aqui, ó, ele já está criando. Esse cara aqui, o locação SQL Journal, tá? Ele só existe enquanto está movimentando a base de dados. Depois ele desaparece. Dá um commit, ele desaparece. Exatamente. Como eu não estou comitando cada uma das linhas, eu estou esperando um lote a ser comitado, então ele fica aparecendo ali para mim, mas depois, e ele vai fazer, ó, já está fazendo a geração de algumas parcelas, já fez a inclusão de torre, já fez a inclusão de apartamento, já fez a inclusão de alguns contratos, uns 5, 6 contratos, eu acho que é, ó, já com datas de vencimentos diferentes, ó, tá lá, a rotina já está fazendo tudo isso daí. Não é uma rotina pequena, mas vale a pena fazer. Isso daí já é uma boa parte. Se vocês conseguirem fazer bem essa rotina de geração automática, vocês conseguem basicamente fazer todos os outros sistemas, todo o resto do sistema. Por quê? Porque ela não é tão fácil, tá? Você tem que pensar, na verdade. É trabalhosa, tá? Ó, e vendo aqui, ó, o valor de aluguel, ela muda. Vocês estão vendo ali que foi 1.750, agora já 2.000, 1.750. Por quê? Porque está mudando de faixa, né, conforme o valor dos apartamentos e o dos andares também, tá? E ele vai rodar, ó, tá rodando. A quantidade de parcelas que ele está rodando aqui, ó, 400. Beleza, gerou. E agora aqui a base de dados está aqui, ó. Toda a nossa base padrão tem 52K. É muito pouco, né? Nossa,
Se fosse no SQL Server isso daqui já seria uma pancada. Bom, já criei a base padrão. Quero criar de novo Ele vai fazer uma pergunta para mim, ó. Já existe uma base de dados cadastrada. Deseja manter a base atual? Se eu digitar não, ele vai refazer. Se eu digitar sim, ele vai sair dali, ó, beleza, então vai manter a mesma. Correto? Seria bom vocês sempre fazerem perguntas. Se existe já o arquivo, opa, vou sobrepor então o arquivo? Tá? Na verdade, é o usuário que fica aí a escolha dele. Bom, nos cadastros básicos aqui, ó, vou entrar na opção 2. Enter. Ó, eu quero cadastrar uma torre, eu quero cadastrar um andar, apartamento, cliente, contrato. Eu não fiz todos, mas eu vou, por exemplo, fazer o da torre aqui, ó. Da torre. Enter. Vocês estão vendo agora que entrou no menu da torre? Agora eu quero o quê? Consultar uma torre, eu quero incluir uma torre, alterar uma torre, excluir torre, eu voltar para o menu anterior. Bom, eu quero consultar torres, que é o que é mais padrão aí, ó. Consulta torres. Consulta todas as torres, consulta por ID, consulta por descrição ou volta para o menu anterior. Ó, o menu anterior, eu padronizei sempre o 9, tá? Por quê? Porque é mais fácil, mas fica a cargo de vocês. Se vocês quiserem colocar a letra Z ou V de voltar, é vocês que escolhem, tá? Vou colocar aqui, ó, consulta todos. Enter. Vocês estão vendo ali que está cadastrado já? torre A, 2, torre B e 3, torre C. E a sigla dela aqui, ó, A, B ou C. Isso daqui está dentro de uma lista. Eu estou consultando lá da base de dados e trazendo aqui para vocês. Poderia ficar mais bonitinho isso daí, tá? Fazendo com for, certinho. Row in, aí a sua lista. Aí eu mostro cada uma delas. Meu, dá para ficar bonito. Só que é um cadastro muito simples, muito pequeno. Então eu coloquei desse jeito mesmo. Ó, e cada operação, como eu estou fazendo um loop sempre nos menus, se eu não colocar um pause aqui, certo? O programa ele vai fazer o quê? Mostrar e já desaparecer. Então é por isso que eu estou tendo que forçar um pause aqui, ó. Isso é uma rotina do quê? Da biblioteca que eu fiz. Por quê? Porque em todo lugar eu estou usando esse pause. Tá? Enter. Legal. Eu quero consultar novamente, ó. Eu quero incluir uma torre. Vamos lá, ó. 2. Ó. Digite a descrição da torre. Torre D de dado. Vamos colocar a torre Z aqui, ó, que é o que a gente sabe que não existe mesmo. Tá, ó. Qual que é a letra da torre? A torre é a Z. Enter. Ó, registro a ser inserido 4, torre Z, sigla Z. Inserir. Enter. Ah, eu quero realmente conferir se eu fiz a inclusão da torre Z. Vou lá no consultar novamente, opção 1. Enter. Consulta todos. Vou dar mais uma vez aqui o 1, ó. Ó a torre Z aqui incluída para mim. Correto? Vocês separaram que eu não cadastrei aqui, ó, o 4? Vocês viram que eu só cadastrei a descrição e a sigla? Vocês separaram isso daí ou não? Vocês separaram que na hora de eu incluir, eu não fiquei colocando aqui, ó, no meu código da torre 1, 2, 3, eu só coloquei o quê? A descrição e mais a sigla. O 4 ele já colocou automático, não já? Então, vocês têm que fazer uma função que vê qual é o último cara e acrescenta mais um para incrementar o quê? O código da torre. Oi? Tá bom. Beleza. Então, ó, é mais ou menos desse jeito que ele tem que fazer. Ah, 1, consulta. Eu quero consultar por descrição aqui, ó. 3. A descrição é mais ou menos o que tem dentro lá descrito. Eu quero que tenha a torre D, por exemplo. Tem alguma D lá dentro? Torre D? Não tem, né? Tem A, B, A, C e a Z. Enter. Ó, nenhuma torre foi encontrada com a descrição parcial D. Você tem que mostrar, você tem que falar pro cara, não encontrei. Ah, mas e a torre Z que eu acabei de cadastrar? 1, consulta. 2, 3 na verdade, né? Ó, consulta por descrição, Z. A torre Z foi encontrada, ó. A descrição parcial dela, eu coloquei, ele já encontrou aqui para mim. Tudo bem? Então, o seu programa, na verdade, ele vai ter que mais ou menos se portar dessa forma, com todos os cadastros que a gente tem.
tá? Bom, eu quero excluir uma torre. Bom, vamos lá então, ó, 4, opção 4. Digite o ID da torre. O ID é o código principal. Eu quero excluir justamente a Z, que eu acabei de incluir, ó, 4 então. Enter. Ele mostrou para mim qual é a descrição, correto? Deseja realmente excluir o registro? Sim ou não? Ah, sim, eu quero excluir. Sim. Beleza, ele deletou. Enter. Agora vamos consultar novamente. E vou dar a consultar todos novamente, ó. Beleza, excluiu a Z aqui, ó. Não tem mais ela. Correto? Então, os cadastros, pessoal, não vão sair disso. Tá? Basicamente, vocês vão ter que incluir, alterar, consultar, excluir. Correto? Voltando. Aqui, ó. 9 é o menu anterior. Bom, uma das coisas que eu fiz aqui, vou botar mais um aqui, outra mais uma vez. Rotinas e manutenções. Vamos lá. Eu já tenho algumas parcelas geradas e contratos gerados. Por quê? Porque a rotina padrão de criar a base de dados, eu já forcei criar um José da Silva, uma Ana Maria lá, como clientes aleatórios lá, correto? Gerando as parcelas. Bom, 3, rotinas de manutenção. Vamos supor que eu queira consultar aí uma situação financeira de um determinado contrato, ó. Então, 4, correto? Ó. Consultar a situação financeira de um contrato. Eu quero entrar no menu 4. Ele vai pedir, digite o número do contrato a ser feita a rescisão. Ah, eu quero o contrato 2. Ó, ele imprimiu aqui, meio zoado. Por quê? Porque eu tentei fazer um espaçamento aqui entre eles. E essa tela minha pequena zoou um pouco mais ainda. Mas isso daqui, por exemplo, ó, é o ID do contrato. ID da conta, na verdade. Ó. Isso daqui, o 2, é o ID do contrato. Isso daqui, ó, é a data de geração. Acabei de gerar, hoje não é dia 19? Ó, 19/11/2018. A data do vencimento é 30 dias depois da data de geração, a primeira parcela. Ó, aqui a data de vencimento. Ela foi a parcela 1, valor de R$ 1.500 o aluguel. Ó. Tá pago? Não. No Python ele mostra none, tá? Poderia tratar isso daqui. Eu não tratei. Eu não vou exigir também que vocês tratem, tá? Mas eu não tenho data de pagamento aqui, ó. Nem valor de juros e nem valor recebido. Beleza, tá aqui, ó. Tá? Então, quer dizer, esse contrato aqui foram geradas parcelas, mas não tem nada pago. Correto? Legal. Vou dar um Enter aqui para continuar. Opa. Eu quero fazer a rescisão desse contrato. Desse contrato 2 ali, ó. Então, 1. Fazer a rescisão do contrato. Digite o número do contrato a ser feita a rescisão. Vou colocar aqui 2, ó. Que é aquele que eu acabei de consultar. O que o sistema fez? Ele pegou e foi consultar, ó. Seu contrato possui 3 ou mais parcelas em aberto. A regra, certo, para se fazer a rescisão é que ele pague 3 parcelas de multa. Correto? Deseja quitar 3 parcelas do seu contrato? Isso daqui, ó, se você digitar assim, ele vai calcular o valor total e já vai baixar as 3 parcelas. Deseja quitar 3 parcelas do seu contrato para fazer o quê? A rescisão dele. Vou colocar aqui, ó, sim. Enter. Ó, total do valor a ser pago. Esse valor aí tá errado, provavelmente, porque não é 6. O valor é 1.500, né? É 6.000, na verdade. Então, provavelmente eu errei na formatação aqui, ó. Parcelas baixadas. Legal, vamos ver se essa parcela tá baixada mesmo. Então, vamos consultar a situação financeira, ó. 4 novamente, certo? Do contrato 2, que é o que a gente fez a rescisão. Ó, lá em cima. Correto? Data do pagamento, 19/11/2018, valor R$ 1.500. Data do pagamento, 19/19, 1.500 e 1.500. Ó. É o valor da rescisão do cara, essa era a regra. Correto? Então,
A parcela 1, 2 e 3, que é as que estavam em aberto, ele pegou e quitou. Eram as 3 parcelas mais próximas, vamos dizer assim, para se fazer a rescisão. Correto? Bom, se o cara não for, na verdade, fazer o quê? Uma rescisão, né? Ele vai o quê? No baixar parcela de aluguel aqui, ó. O cara tá lá morando normalmente, 3. Aqui eu não fiz a rotina, então provavelmente ele vai dar erro, ó. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma procedure chamando aí. Mas seria basicamente a mesma coisa, quitando a próxima parcela em aberto. Seria uma só. Correto? Então, é mais ou menos dessa forma que seu programa ele deve se comportar. Tá? Mais ou menos. Ok? E assim sucessivamente. Relatórios em tela, pessoal, fica a cargo de vocês. Se vocês quiserem colocar o relatório de todas as rotinas numa tela separada, ou no próprio cadastro você pode colocar o quê? Um menu de relatório. Tá? Aí fica a gosto aí de vocês. O que o programa ele tem que respeitar? Na verdade, o programa ele tem que ter todas essas características aqui, ó. Menu principal, subrotinas separados por cadastro, funcionalidades, cadastros e manutenções, certo? Ó. Movimentação, tá? Relatórios, ó. Bom, eu já tenho na verdade, quais são os apartamentos que estão locados, não tem? Através do contrato eu acho isso. O contrato ele faz a ligação entre o cliente e entre o apartamento. Depois eu posso fazer o quê? Um tipo de um mapa, né? Qual apartamento que está alocado e qual não está por torre, certo? Ou todas as torres, enfim, o que eu conseguir parametrizar também daria. Ah, poderia ser de um jeito bem tosco esse mapa aí. Você poderia fazer o quê? Exibir o código do apartamento, o que não está disponível, você coloca um xizinho, é sinal que o quê? Que aquele apartamento está alocado, não está disponível. Correto? Ó, relatório de clientes com quantidades, né, dos seus clientes, relatório de imóveis locados, relatório de imóveis não locados, previsão de receita. Isso daqui é com tudo, basicamente, SQL vocês conseguem resolver. Qual torre possui maior receita, qual torre possui menor receita. Tá? É baseado no quê? Baseado sempre naquela tabela financeira de receber aqui, ó. Tá? Então, é dessa forma, mais ou menos, que vocês resolveriam esse sistema aí, tá? Uma das coisas aqui, ó, mostrando um pouco do código para vocês, por exemplo, ó, esse cara aqui, no menu principal, eu não consegui tirar, isso daqui é uma falha minha, tá? A parte do opção inválida, mais o 9 a sair, ele deveria aceitar. Não sei porquê, só no menu principal tá dando esse problema aí. Mas no código aqui, ó, o main, ele é o que? Ele é o arquivo principal que contém realmente o que? A rotina main, ó, que está chamando o menu principal. A partir do menu principal, o que ele faz? Ele vai vir para cá, ó, menu principal, certo? Dentro desse menu principal, eu tenho, por exemplo, ó, o menu cria base padrão. O menu cria base padrão está em outro cara aqui, ó. Menu cria base padrão. Onde está agora o código desse cara aqui, ó? Bom, eu tenho library cabeçalho menu que fica mostrando toda hora aquele cabeçalho lá que ele é mostrado em cada uma das telas, tá? Ele está dentro desse cara aqui, ó, create_db cria base padrão. Create_db está onde, pessoal? Está dentro desse arquivo aqui, ó. Como eu separei ele de arquivo, eu tenho que colocar essa importação aqui, ó, from sources.db. Por que sources.db? Eu tô aqui, ó, dentro do meu projeto, correto? O main tá aqui, ó. From sources, ó, a minha pastinha sources aqui, ó. .db, tá, ó. Import create_db. Create_db é quem, pessoal? É o nome do meu arquivo .py aqui, ó.
Ele usa ponto, por exemplo, basta. Como que é? Sources.db são seria tipo sources para e do Explorer. Exato, exato. Nossa, que isso. Muito da hora, né? É muito fácil, pessoal. No Python, para você separar a biblioteca, é muito fácil. Nossa, é demais isso daí. Então é desse jeito que você consegue pegar e separar. Fazendo isso, obviamente, ó, coloquei o meu create.db, que é a minha, que é o meu arquivo. Ponto, cria base padrão. O que vocês acham que é isso daqui, ó? Cria base padrão. É uma procedure dentro do create.db. Vocês querem ver? Aqui, ó. Eu vou abrir no Notepad mesmo para vocês verem. Ó. Def cria base padrão. Então eu estou chamando do meu main esse cara aqui dentro agora, ó. E aí dentro desse cria base padrão, aí ele é grande, né, ó. Tô criando todas as tabelas, correto, ó? Do jeito que a gente já viu lá na aula anterior. Tô fazendo aqui, ó, a inclusão das torres, ó. Correto? Tô fazendo a inclusão do andar, ó. Tá aqui, ó. Tá? É tudo por for. Eu não dei, pessoal, aqui eu não fiquei escrevendo insert, into, na mão, não. Eu fiz tudo por for. Tudo bom, Izer? Boa noite, pessoal. Só você quer dar uma olhada como é que estava a casa. Tá bom. Obrigado. Aqui, por exemplo, ó, inserir apto padrão. Inserir apartamento padrão. Não tem nada de insert, into, código do apartamento 11, torre 1, não, ó. É tudo por fora isso daqui, tá, pessoal? Ó. Primeiro, um for de torre em range de 1 a 4. Não são 3 torres? Torre 1, torre 2 e torre 3? Se for torre 1, é torre A. Se for 2, é B. Se for 3, é C. Eu não consigo colocar em range de A a D, por exemplo, aqui, ó. Não dá. Já tentei fazer isso daí, eu não consegui. Tá? Mas, enfim. Então, foi desse jeito, ó. Se for torre 1, a torre é A. Se for 2, é B. E se for 3, é C. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou concatenar o ID da torre mais apartamento mais andar vezes 10. Por que eu estou fazendo isso? Porque um apartamento, ele começa, por exemplo, o apartamento do primeiro andar começa com 11, não é? Depois 12, 13 e 14. Então, eu estou multiplicando pelo 10 ali, justamente para ele fazer isso daí para mim. Né? Então, com isso, eu monto o quê? O código dos apartamentos. Ali, ó, se o apartamento é ímpar, então, ó, if apto porcento 2 diferente de 0, o que isso daqui quer dizer? Se o apartamento que eu peguei aqui, ó, ele é ímpar, é diferente de 0, então quer dizer, a quantidade de quarto deles é 2 e ele tem 72 metros quadrados. Se não, ele tem 3 quartos e 98 metros quadrados, ó. Então aqui eu já sei quem é par e quem é ímpar através desse cara aqui, ó. Né, ó. E aí depois eu fui colocando aqui, ó. Se o andar é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4, ele vale 200 mil. Se ele, dentro desse cara aqui, eu tenho apartamentos de 2 e de 3 dormitórios, não tenho? Se o apartamento, aliás, se o final dele for 2, eu sei que é o apartamento menor, né? Então vale 200 mil, se não é 300 mil. Se ele tiver entre o 5º e o 7º andar, bom, se ele for de 2 dormitórios, ele é 350, se não é 400 mil. E assim eu vou dando o preço do meu apartamento, ó. Correto? Depois disso, eu faço tudo isso numa tupla, ó. Fiz tudo isso daqui uma tupla. E depois eu vou fazendo o quê? Insert, insert, insert. Aí é tranquilo, né? Depois aqui, ó, o cliente padrão, pessoal. Aí aqui eu fiz o quê? Manual mesmo. Eu dei insert into mesmo, ó. Tá? Aqui não teve jeito. Mas eu poderia pegar da internet. Se a gente conectasse num site que fornecesse nomes para mim aleatórios, CPFs e RG aleatórios, eu conseguiria pegar da internet e colocar aqui. E dá para fazer isso. Tá? Dá para fazer isso. Tá? No Python, você tem uma biblioteca que você consegue conectar num site
e ele pegar dados do site e trazer aqui para você e colocar dentro de uma tupla. Tá? É muito da hora isso, muito da hora. Tá? Mas eu não fiz, então eu fiz do jeito manual. Oi, esses nomes aqui eu inventei. Qualquer nome de cliente aqui, eu coloquei uns 10 aí, eu acho. Tá? Beleza. Depois disso, ó, mais uma vez, fiz alguns contratos, tá? Ó. Como que eu peguei a data atual? A data atual eu peguei desse cara aqui, ó. Tá? E depois fui fazendo a inserção, tá? E aí usando a lógica, obviamente, para fazer a inserção dos contratos. Ok? Depois, mais uma vez, eu tive que fazer o quê? A geração de contas a receber, ó. A geração de contas a receber é justamente fazer o quê? Dependendo do valor, né, do apartamento e a quantidade de meses que os caras contrataram, eu tenho que fazer o quê? A geração das parcelas de aluguel para ele. Isso também, ó, tá automático, correto? Então, tive que pegar e fazer uma lógica para isso daí, ó. Ó a multiplicação aqui, ó, do 0,5% do valor do apartamento. Se eu mudar o valor do apartamento, automaticamente, na hora que eu gero esse contrato aqui de novo, ele já vai recalcular certo para mim. 0,5%. Tá? Então, beleza. É mais ou menos isso daqui. Isso daqui, pelo menos, é a rotina que eu achei que era mais difícil. Então, se vocês conseguirem fazer, cara, tranquilo, vocês fazem o resto do projeto sossegado. Tá? Então, isso daqui é o mais importante, vamos dizer. E depois, obviamente, implementar, né, todas as outras rotinas aí. Perguntas aí, pessoal? Não? Assim, o trabalho é realmente trabalho, é trabalhoso. Se vocês estão fazendo em dupla, a dupla tem que fazer. Não dá para deixar para um cara só fazer, tá? É o que a gente ia conversar desde o início lá. Porque ele é grande, mas não é impossível de fazer. Isso daqui, essa parte eu fiz em 2 dias. E 2 dias assim, pessoal, parando um pouco, fazendo um pouco, parando um pouco, fazendo um pouco. Vai, o total aí de umas 7 horas nesses 2 dias aí, 8 horas no máximo. Tá? Então dá para fazer sim. Vocês pegando firme, tranquilamente, dá para fazer sim. Tá? Em C, basicamente, vocês vão ter a mesma coisa. Obviamente, o C é um pouco mais chato porque vocês vão estar mexendo com o arquivo DAT. Tá? Vocês não têm o caso da Select, vocês vão ter que pegar e usar o DBSeq, mas enfim, o menu aí vai ser basicamente igual, tá? Não tem muita frescura não. FSeq, desculpa. É para você pegar e achar o registro que você quer dentro de um arquivo. Beleza, pessoal? Perguntas? Sim? Não? Legal, então. Bom, aqui então, pessoal, é uma dica. Eu vou deixar o vídeo lá disponível para vocês, correto? Vocês já vão conseguir ver alguns trechos gravados aí de códigos aí para vocês pegarem e mais ou menos verem aí, tá?